vocês. Hoje, dia 15 de setembro, terça-feira, em português, nós iremos realizar a correção da folhinha e depois nós iremos ver qual vai ser a próxima atividade, tá bom? Então, peguem a folhinha ou peguem o caderno para acompanhar a correção, tá? Tirar possíveis dúvidas. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: ontem vesti 2 blusas, 2 calças, uma meia grossa, cachecol e gorro. Nesta frase, utilizamos a vírgula porque... Então, nós utilizamos a vírgula para separar os elementos em sequência, ou seja, ideias em uma enumeração, tá certo? Essa é a resposta da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: nós já aprendemos como empregar a vírgula nas frases para separar termos em sequência. Agora, com muita atenção, leia as frases e reescreva-as, empregando a vírgula onde for necessário corretamente, tá certo? Então, nós temos aí a letra A. A letra A traz a seguinte frase: fui ao mercado comprar bananas, laranjas, uvas, maçãs e peras. E aí nós vamos reescrever usando a vírgula corretamente. Então vai ficar desse jeito: fui ao mercado comprar bananas, vírgula, laranjas, vírgula, uvas, vírgula, maçãs e peras. Na letra B, diz assim: as borboletas do meu jardim são brancas, azuis, amarelas e pretas. Então vamos lá, como vai ficar? Vai ficar desse jeito: as borboletas do meu jardim são brancas, vírgula, azuis, vírgula, amarelas e pretas. Certo? Vamos agora para a letra C. A letra C traz a seguinte frase: minha professora pediu 2 cadernos, 3 lápis, canetas azuis, canetas vermelhas e pincel. Então, vai ficar da seguinte maneira a resposta: minha professora pediu 2 cadernos, vírgula, 3 lápis, vírgula, canetas azuis, vírgula, canetas vermelhas e pincel. Na letra D, traz a seguinte frase: Mariana, cadê minha LOL, minha Barbie, minha Monster High e minha Baby Alive? Então, a resposta vai ficar assim, gente. Essa é uma pergunta, tá? Ó, Mariana, cadê minha LOL, vírgula, minha Barbie, vírgula, minha Monster High e minha Baby Alive? E na letra E, diz assim: Enzo comprou um carro Hot Wheels, banco imobiliário, PlayStation e vários outros brinquedos para se divertir com a turma. Vai ficar da seguinte maneira a frase: Enzo comprou um carro Hot Wheels, vírgula, banco imobiliário, vírgula, PlayStation e vários outros brinquedos para se divertir com a turma. Vai ficar desse jeito aí as respostas da segunda questão. Tenho certeza que todo mundo acertou essas questõezinhas. Tá muito fácil, né, gente? Então, agora, nós vamos para a última e terceira questão. A terceira questão traz o seguinte: na frase, eu compro pães, bolos... Aliás, gente, ele comprou pães, bolos, pastéis, coxinha e rosquinhas para o lanche. Nessa frase, os 2 últimos elementos não são separados por vírgula. O que liga esses elementos? E por quê? Então, essa é muito fácil, né, gente? A gente já havia respondido questões assim na atividade do livro. Então, vai ficar da seguinte maneira a resposta: os 2 últimos elementos são separados por E, para a letrinha E,
Porque quando há vários elementos em sequência, o último deles geralmente é separado do anterior pela letrinha E, por E, tá certo? Então, essa é a resposta da terceira questão. Então, gente, essa foi nossa atividade da folhinha. Certeza que todo mundo acertou. E agora nós vamos nos direcionar para a próxima atividade. Coloquem na página 56, lá na seçãozinha Foco na Escrita. E nós vamos entender mais sobre a questão regras do jogo, né? Sobre esse texto que é utilizado para nos orientar a fazer algo, certo? Então, como vai acontecer? Vamos acompanhar. Ó. Você e um colega vão escolher um jogo de que gostam e vão escrever as regras desse jogo, tá certo? E aí, um colega... Gente, como a gente não tá podendo fazer com um coleguinha da escola, a gente pode fazer com alguém da nossa casa, tá bom? Alguém que tenha um convívio ali com a gente e a gente pode fazer essa atividade de forma segura. Vamos para a preparação. Anotem o nome do jogo. Você vai anotar o nome do jogo aí nesse espaçozinho. 2. Completem a tabela com algumas informações que precisam constar nas regras, tá? Como, por exemplo, o número de participantes, os materiais necessários e o objetivo do jogo. 3 no caderno, tá? Ó, anotem em uma folha à parte as ações dos participantes na ordem em que deve acontecer. Então, você vai anotar aí o que eles vão fazer e na ordem do que eles vão fazer, do que vai acontecer, tá certo? Vamos para a produção. Na produção, vocês vão elaborar a primeira versão do texto, tá? Do texto regras do jogo. Usem verbos no imperativo para indicar as ações dos participantes. Verbos são ações, tá, gente? Para quem não lembra. E no imperativo, por quê? Porque o imperativo a gente usa quando se pretende convencer alguém a fazer algo, né? Ou não fazer algo. E também quando são dadas instruções de como fazer algo. Por isso ele fala verbos no imperativo, tá bom? Qualquer dúvida, voltem à página, vão lá naquela atividade de imperativo e aí vocês vão relembrar, tá? Bem simples. Ou então voltem na aula sobre verbos imperativos, que aí vocês vão entender melhor, né? Relembrar o estudo desses verbos, tá bom? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão para a avaliação de vocês. Avaliem as regras escritas por vocês, né? Vocês vão avaliar. Vão avaliar os seguintes tópicos. Constam as principais informações, como, por exemplo, o nome do jogo, número de participantes, materiais necessários e objeto. Então, você colocou tudo isso? Então, você vai avaliar se sim, se não, né? Os verbos foram empregados no imperativo? Então, você vai avaliar isso também. Depois, as ações são apresentadas na ordem em que devem ocorrer? Então, vocês vão analisar se isso está na ordem correta, tá? E o último, a grafia das palavras foi verificada? Se você escreveu as palavras de maneira correta, se não trocou S por cedilha, se não esqueceu algum acento, se não trocou outras letrinhas, então você vai rever tudo isso para saber se você escreveu de forma correta, tá bom, gente? O tópico 6 diz assim: após os ajustes no texto, escrevam a versão definitiva. Então, depois que vocês analisarem tudo isso, vocês vão escrever o texto, vão passar limpo o texto, tá? Na versão definitiva, como ele vai ficar. E 7, deixem o texto exposto no mural da sala, né? A 7 vai ser a única que a gente não vai poder realizar por enquanto, né? Já tá bem perto da gente poder fazer isso, tá? Então, deixem no caderno. E essa vai ser a atividade que eu solicito a vocês hoje, né?
essa atividade regras do jogo, esse texto que vocês vão fazer, tá? Da página 56. Caprichem na letra, caprichem na produção, tá, gente? Se bater alguma dúvida, me procurem, que eu estarei aqui para responder, para tirar essas dúvidas, tá certo? E também para ajudar vocês na produção desse texto, vocês podem recorrer a outros textos, né, sobre regras, textos que orientam, né, regras do jogo. Não pode copiar, fazer igual, tá, gente? Eu tô falando para vocês recorrerem, lerem outros textos, para vocês terem uma base de como vocês vão fazer o de vocês, tá certo? Então é só para vocês terem como é que eu posso dizer? Um conhecimentozinho ali, tá? De como você deve se basear. Só para você se basear, para você fazer o seu, para você criar o seu textinho, regras do jogo, tá bom? Então você pode ler outros textos, regras do jogo, para vocês entenderem melhor como vão produzir o de vocês, tá? Não é para fazer igual, tá bom? O de outro jogo. Você vai criar o seu texto, regras do jogo, tá certo? Então, em português, nós vamos ficar por aqui em português, tá? Caprichem. Um beijo da titia e até a próxima aula.